E nós estamos vendo o Império dando demonstrações aí de que não pretende parar, não pretende ser contido. Inclusive, eu estava vendo uma análise no New York Times e daquele Varoufakis também, que é um pensador aí da decadência europeia, ex-premier, né, da Grécia também, um homem muito interessante e inteligente, falando que, a partir disso, os Estados Unidos passam também a ficar vulneráveis internamente. O Trump, com uma mudança de regime na Venezuela e se encaminhando para ser mesmo um ditador de fato, pode muito bem mudar as regras do jogo e entrar em Chicago, em Washington e outros estados que são governados por democratas para fazer intervenções, como ele fez, aliás, em Washington. A Suprema Corte, por enquanto, está impedindo que ele vá além, mas ele já tem o ICE, ele tem um apoio dos militares através desse Pete Hegseth, que é o secretário de guerra dele, até mudou o nome, era de defesa, agora virou de guerra, e é um cara que não vai parar, para fora e para dentro também, Qualquer comparação com o Hitler, eu estava vendo esses dias, a coisa do Lebensraum, espaço vital, tem gente lá nos Estados Unidos legitimamente preocupada com isso. Então, por exemplo, agora em Nova York, Mandani, que é socialista e muçulmano, já no primeiro dia está sendo acusado de ser antissemita por Israel, porque ele derrubou umas normas lá que regiam o que é antissemitismo e não, e acabou, por exemplo, com a criminalização do boicote a produtos israelenses, que era, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, tinha virado motivo para o cara ir para a cadeia. Olha só, é um movimento internacional chamado BDS. Foi, aliás, um dos motivos para o processo que o Genuíno tomou numa live aqui no DCM. A Conib foi para cima dele e acusando-o de antissemitismo porque ele falou do boicote a produtos de Israel. E o Mandani derrubou a compreensão de que a validação de antissemitismo obedecia às regras ali de uma entidade sionista. Já está sendo chamado de antissemita e o Trump já está ameaçando. Então, a ameaça trumpista, a ditadura que o Trump está instalando nos Estados Unidos, o que o New York Times está chamando de imperial, está, assim, se mostrando uma ameaça que vai além do intervencionismo americano para fora da fronteira, mas também para dentro. Eu vou mostrar aqui mais um vídeo do Diosdado Cabello falando sobre a resistência que eles pretendem ter na Venezuela. Dessa vez o Cabello está na rua aqui, vocês podem ver, e chamando a população para resistir. Vamos lá. Pueblo de Venezuela, estamos acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas militares, las fuerzas policiales, acá conmigo, un grupo de ellos, el pueblo, presto para cualquier situación, presto para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo, en esa fusión que llamó nuestro presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Desplegados. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo
a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstâncias. Eu acho que o pessoal está entendendo mais ou menos. Ele está chamando também a população a resistir, falando da invasão norte-americana e deixando claro que, pelo menos, esses com quem ele está aí nas ruas vão enfrentar os invasores americanos. Mostra ali forças policiais. Só um minuto, peraí. Uma correção minha. O Varoufakis é economista e ex-ministro das Finanças da Grécia e não ex-premier. Gabriel, tem uma questão também importante, que o regime está sem cabeça, né? O Maduro capturado, assim, quando você está numa guerra, a primeira e mais importante sinalização de derrota é quando você captura o chefe. Então, esses outros que estão prometendo a resistência em nome da Revolução Bolivariana estão tendo que se virar com o fato de que o país está, evidentemente, agora acéfalo. O Nicolás Maduro está capturado junto com a mulher dele, a primeira-dama Cília Flores, em paradeiro desconhecido, e esses aí que estão tendo esses atos heróicos e colocando, sim, a vida deles em risco, já estão lidando com uma situação bastante complicada, que é essa do presidente e líder maior da nação indisponível, né, para fazer essa suposta resistência. Só mais uma coisa, aqueles que sonham com uma reação da China e da Rússia, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai rolar. Pode ter sido um acordo, inclusive, do Trump com Putin e Xi Jinping, mas dura a vida, mas é melhor do que sonhar acordado, que há uma redução no bloco, inclusive de defesa, e que esses países que são as maiores ameaças à soberania americana, China e Rússia, iriam intervir na Venezuela a favor do Maduro, esqueçam, porque não vai rolar isso, segundo a própria mídia estatal russa. Diga lá, meu caro. Pois é, Kiko. Inclusive, na época em que o governo sírio caiu, né, Bashir enfim, que houve a transição ali, já havia uma certa especulação de que a Rússia e os Estados Unidos tinham fechado esse acordo de que a Rússia abriria a mão da Síria e da Venezuela, né? Então, ao que parece, está seguindo isso mesmo, né? Sobre a linha sucessória com a queda do Maduro, né? Acho que uma coisa também que é legal falar, quer dizer, na verdade não é que é legal falar, né? Nada aqui é legal, mas que há indícios, né, que nesse momento a gente vai ter que especular algumas coisas também, porque faltam informações em loco, mas é muito possível que houve ajuda interna, né, para que o Maduro tenha sido capturado tão rapidamente, né. Os ataques começaram às 2 da manhã, e menos de 6 horas depois, o Trump já anunciou o sequestro do Maduro e da mulher do Maduro. Então, ele não teria conseguido isso sem uma ajuda interna. Então, é possível que até o exército venezuelano esteja dividido, né? A gente viu ali o vídeo que você estava mostrando do Diosdado Cabello, que representa a linha dura militar, convocando uma resistência, mas a gente não sabe o quão unido está o exército, né? Ele ali tentou mostrar vários representantes de diferentes forças armadas, tinha polícia, né, ali naquele vídeo, para mostrar uma frente unificada, mas ao mesmo tempo a gente fica nesse momento sem informações sobre
quão dividido está, né, o exército, como estão os militares nesse momento, né, mas é bem possível que alguém do alto escalão, militares venezuelanos, tenham entregado o Maduro, né, porque os Estados Unidos não conseguiria fazer algo assim tão rápido, né.